Nesse mês de janeiro, como vocês sabem, a gente tem feito uma série que nós intitulamos Igreja em Movimento. Os motivos, ou o motivo, é um tanto óbvio, mas a gente tem se dedicado nesse mês a pensar ou repensar alguns fundamentos do que significa ser igreja em tempos de mudança, em tempos de transição. Nas 2 últimas semanas, nós ouvimos uma meditação no primeiro domingo em Josué, capítulo 3. Semana passada ouvimos o Willy falando da igreja perseguida, à luz de Atos e da conversão do apóstolo Paulo. E hoje, o nosso tema é a igreja e seu entorno. A igreja e seu entorno. E, diferente das vezes, ou de outras vezes que eu abordei temas semelhantes a este, eu vou focar menos no entorno e mais na igreja. Geralmente, quando recebo algum tema ou alguma temática semelhante a essa, a igreja e seu entorno, a igreja e seu contexto, a igreja e a cultura do seu tempo, etc., minha tendência é querer falar do entorno. E hoje eu vou me dedicar mais a falar da igreja, e vocês vão ver que o entorno ele virá como uma consequência disso. Então, o meu objetivo aqui nessa manhã é a gente avaliar o que significa ser igreja para o nosso entorno. Tá? O que significa ser igreja para o nosso entorno. E, claro, a gente espera que seja um entorno muito mais presente na nossa vida, no dia a dia da nossa igreja, do que o que nós vivemos até aqui. A fonte não começou agora, a fonte tem uma história, tem uma trajetória. Mas uma trajetória, diria eu, pouco marcada pelo seu entorno direto. E a gente espera que agora seja um momento em que a gente seja muito mais marcado pelo nosso entorno, e daí o desafio e a necessidade da gente entender e da gente pensar o que significa ser igreja para o nosso entorno. Eu não tenho nenhuma dúvida de que com o passar do tempo, dos dias, dos meses, dos anos, nós vamos lidar com uma série de desafios e de realidades à nossa volta. Nós vamos conhecer melhor o nosso bairro, nós vamos conhecer melhor a sua cultura, o seu contexto, a sua história, a sua realidade socioeconômica. Nós vamos lidar e conhecer questões complexas que nós não conhecemos ainda. E nesse processo, a gente vai ter que se perguntar o que significa ser igreja para esse entorno, para essas questões e nessas condições. E talvez mais bonito do que isso, nesse processo, eu vou fazer uma série de links hoje com algumas coisas que foram ditas aqui no louvor, mas a Ingrid destacou muito o fato de que nós somos diversos. Nesse processo de reconhecer o nosso entorno, vocações aparecerão, florescerão. Temos diferentes chamados, temos diferentes vocações. Não temos o mesmo perfil, não temos os mesmos chamados, não temos as mesmas vocações. E é nesse lidar, é nesse se relacionar com o nosso entorno que as vocações florescerão. E aí, talvez você seja tentado a ver aquilo que mais mexe com o teu coração como se fosse a urgência do nosso entorno. A urgência do nosso entorno. O Cris vai ver as questões pastorais e vai falar, não tem nada mais importante do que isso. O Gui, que não está aqui, vai ver as questões sociais e vai falar, não tem nada mais importante do que isso. E assim por diante, conforme a gente... O Lu vai ver as pinturas e vai falar, não tem nada mais importante do que a gente revitalizar a cara desse bairro. E assim por diante. O que eu quero te chamar a atenção nessa manhã é, o teu chamado e a tua vocação não é único. Não é a vocação dessa igreja. A vocação dessa igreja é a soma das vocações dos seus membros. O chamado dessa igreja é uma soma dos chamados individuais de cada um de nós. O grande ponto para a gente será
Como nós responderemos às questões do nosso entorno? Mais importante do que como nós responderemos, preste atenção nisso. No que nós apostaremos as nossas fichas? Onde a gente vai colocar, onde nós colocaremos a nossa confiança ao lidar com as questões sociais complexas do nosso entorno? Para a gente responder essas perguntas, nós vamos olhar para uma carta muito singular do Novo Testamento. Eu posso estar enganado, mas eu não me lembro de ter ouvido nenhum sermão nessa carta aqui na fonte nos 11 anos que eu estou aqui. É a menor carta do apóstolo Paulo, está lá no finalzinho da sua Bíblia, portanto abra lá, na carta de Paulo a Filemon. É a última carta do apóstolo Paulo, pertinho ali do livro de Hebreus. Uma página só, quem tiver com a Bíblia em papel, se você bobear, você passa ela. É uma página. Não tem nem capítulo. 25 versículos. Mas uma mensagem maravilhosa. Carta de Paulo a Filemon. Nós vamos começar a ler, a gente vai ler ela toda, mas aos poucos, tá? Vamos começar a ler agora dos versículos 1 ao 7. Filemon, de 1 até o 7. O texto diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro, presta atenção nesse versículo, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Até aí por enquanto. Qual o contexto dessa carta, gente? E quais são os personagens envolvidos aqui? E aí eu peço a sua atenção, porque a gente vai fazer agora uma trajetóriazinha de entender a história por trás dessa carta e entender o que está acontecendo aqui. Paulo está preso nesse momento, ele diz no versículo 1, prisioneiro de Cristo Jesus. A gente não sabe se em Roma, se em Éfeso, tem uma confusão entre os teólogos, não vou me aventurar a decidir. Fato é, estava preso. Conforme ele mesmo diz, um prisioneiro de Cristo Jesus, um prisioneiro por causa do evangelho de Cristo Jesus. E da prisão ele escreve algumas cartas. Entre estas cartas que ele escreve da prisão, nós temos Colossenses e Filemon. E estas duas cartas têm muitos pontos em comum. Por quê? Porque Filemon muito provavelmente era um dos líderes da igreja em Colossos. Um dos líderes da igreja que se reunia na cidade de Colossos. E o texto que a gente acabou de ler diz que essa igreja, ou que parte dessa igreja, se reunia na casa de Arquipo, que alguns acreditam era filho de Filemon. Vocês veem que Paulo cita 3 pessoas ali no versículo 2. Filemon, Áfia, que de novo alguns acreditam era esposa de Filemon, e Arquipo, que pode ser que sim, pode ser que não, era filho de Filemon. Mas o fato é, sabemos da história e de alguns outros escritos que Filemon era um dos líderes dessa igreja. Filemon não só era um dos líderes da igreja de Colossos, era um homem aparentemente de posses, um homem rico, e como era comum em seu tempo, um senhor de escravos. Um dos líderes da igreja de Colossos, um homem rico, poderoso, e como era comum no seu tempo, senhor de escravos. Ele havia se convertido, como a gente vai ver adiante, por meio do ministério de Paulo, possivelmente em Éfeso. Éfeso estava a 170 quilômetros de Colossos e de Laodiceia, que eram 2 cidades muito próximas. Éfeso está aqui, mais no litoral, Colossos e Laodiceia mais para o interior.
Possivelmente, em algum momento, Filemão estava em Éfeso e ali conheceu Paulo. Paulo, até esse momento, não tinha estado em Colossos. Tá? Fato é, Filemão se converte por meio do ministério de Paulo. E Paulo tem recebido notícias a respeito da fé de Filemão. A gente viu isso no trecho que a gente leu. Paulo faz uma série de elogios à fé de Filemão, sobre como ele tem reanimado o coração do santo, sobre como ele tem colocado a fé dele em ação, sobre como a fé dele tem sido eficaz. Paulo tem recebido notícias muito positivas a respeito de Filemão e da sua fé. A gente não sabe exatamente por quem, mas daqui a pouco talvez a gente descubra. E nesse momento da história, exatamente nesse momento em que Paulo está preso, ele envia essas duas cartas que eu comentei. Ele envia a carta de Colossenses e ele envia a carta de Filemão. E talvez ele tenha enviado uma terceira carta, que é a carta à igreja de Laodiceia, que a gente não tem registro, a gente não tem ela guardada, mas conforme diz lá em Colossenses 4:7, olha só, Colossenses 4:7, Tíquico lhes informará, Paulo escrevendo para os colossenses, lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio, Tíquico, a vocês, precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. E aí o versículo 9 diz assim: ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Presta atenção, tem mais um personagem agora na história, 2 novos personagens na história. Então, Paulo está preso, está escrevendo algumas cartas para a igreja de Colossos, de Laodiceia, e uma carta especificamente para Filemão, e ele manda uma dupla de mensageiros levar essas cartas às igrejas. Essa dupla de mensageiros era Tíquico e Onésimo. Tíquico, Paulo faz mais vários elogios, é um irmão amado, um ministro fiel, um cooperador do serviço do Senhor. E Onésimo é um irmão amado e fiel, que é um de vocês, colossenses. É um dos habitantes, é um de vocês da igreja de Colossos. E aí os versículos seguintes de Filemão nos dirão algumas coisas a mais a respeito de Onésimo. Vamos continuar a leitura no versículo 8, onde a gente parou. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade, Paulo escrevendo para Filemão, para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, provavelmente aquele tinha alguma coisa entre 40 e 50 anos, não se ofendam, era velho para a época, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes, Filemão, lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Até aí, por enquanto. Então, olha o contexto. Paulo está preso, enviando algumas cartas para a igreja de Colossos e uma carta específica para Filemão. Tíquico e Onésimo são os mensageiros, e um desses dois homens, Onésimo, cujo nome em grego significa útil, por isso Paulo faz essa jogadinha entre útil e inútil no versículo 11. Onésimo era o quê? Era um escravo que escapou da casa de Filemão. Ele era um escravo de Filemão, que havia escapado. E aí a história começa a ganhar alguns tons mais fortes.
A gente não sabe exatamente como ele escapou, por que ele escapou e por que ele se deparou com Paulo no meio do caminho. Pode ter sido por coincidência, pode ter sido por mão divina, ou pode ter sido deliberado. Onésimo sabia que Paulo era pai na fé de Filemão. Ele sabia que Filemão tinha se convertido, ele sabia que Filemão era líder da igreja em Colossos. Pode ser que ele tenha ido deliberadamente em busca de Paulo, ou pode ser que não. O fato é que Onésimo vai ao encontro de Paulo, e ao encontrar Paulo, ele não só encontra o pai na fé de Filemão, ele encontra a fé de Filemão. Ele encontra a fé do apóstolo Paulo. Ele tem um encontro com Cristo. E assim como seu senhor Filemão, Onésimo se torna discípulo de Jesus por meio do ministério de Paulo na prisão. E ele não só se torna um discípulo de Jesus, o texto diz que ele se torna alguém muito útil ao ministério de Paulo. Paulo fala, é alguém extremamente útil, eu não quero despachar ele daqui, eu quero que ele fique aqui comigo, ele me tem sido muito útil, mas eu ainda tenho uma questão que me incomoda, Paulo diz. Paulo fica sabendo da sua condição enquanto escravo de Filemão, e Paulo precisa tomar uma decisão. E aí se coloquem, gente, durante a leitura dessa carta a gente precisa se colocar no lugar de algumas das pessoas que estão aqui. Se coloquem no lugar de Paulo. Manter Onésimo ali com ele, um recém-convertido, cheio de vigor, seria da maior utilidade. Ele vinha gerando frutos, ele vinha apoiando Paulo no seu ministério ali na prisão. Ambos tinham muito a fazer pela causa do evangelho. Por outro lado, Paulo sabia que legalmente ele tinha contas a acertar com Filemão. Ele saiu de casa não alforriado. Ele saiu de alguma forma fugido. E a gente não sabe o que mais ele poderia ter feito. A gente vai ver depois, mais ao final da carta, Paulo falando, se ele lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. A gente não sabe o que mais ele havia feito. E Paulo amava ambos. Paulo era pai na fé de ambos, do senhor e do escravo. E aí Paulo decide, diante dessa situação, enviar Onésimo de volta, naquela viagem com Tíquico relatada lá em Colossenses capítulo 4. Uma decisão, pensem comigo, sem dúvida nenhuma arriscada. Afinal, como reagiria Filemão quando o seu escravo fugido chegasse em casa? Como ele ia reagir? A gente não sabe. Paulo não sabia. Filemão aceitaria Onésimo de volta numa boa? Exigiria o pagamento das dívidas? Ou Filemão correria o risco de ser visto como um senhor de escravos fraco? Como alguém que recebe um escravo fugido e fala, não, tudo bem, pode ficar aqui. Eu te recebo de volta, perdoo tuas dívidas. Como os outros escravos poderiam ver aquela situação? Bom, então é melhor fugir de casa. É melhor fugir de casa, se converter e voltar, que ele libera a gente. O custo, gente, social e financeiro de receber Onésimo de volta para Filemão seria enorme. Para Onésimo, a volta também era arriscada. Deixar a vida de missionário e voltar à condição de escravidão? Já pensaram nisso? Qual o sentido disso? Qual a chance de Filemão receber bem? E Paulo, por sua vez, amava os dois. Conhecia a fé dos dois. Onésimo lhe era útil, Filemão era um filho na fé. Então, olhem só. Se coloquem no lugar de cada um dos três. Paulo amava aqueles dois homens. Ele sabia que Onésimo tinha contas a acertar com Filemão. Mas ele sabia que enviar Onésimo de volta, primeiro, lhe prejudicaria o ministério, e segundo, poderia ferir o coração de Onésimo. Não enviar poderia significar ferir o coração de Filemão, quando Filemão ficasse sabendo. Filemão receber Onésimo de volta significaria muito do ponto de vista social. Poderia colocar um monte de situações em risco.
Para Onésimo poderia significar o fim do ministério dele. O que você faria no lugar de cada um dos três? São dessas situações complexas que eu estou falando. São dessas situações complexas, ou são situações complexas semelhantes a esta, que nós poderemos encontrar no nosso entorno. E a pergunta é, como é que a gente vai agir? Paulo poderia ter ficado paralisado pelo impasse. Onésimo poderia ter ficado paralisado pelo impasse. Filemão poderia ficar paralisado ao receber Onésimo de volta. Mas os três, pelo menos dois claramente na carta, tomam uma decisão. Decisão de Paulo: eu vou enviar Onésimo de volta. E mais do que isso, eu não vou dar nenhuma ordem a Filemão para que o receba bem e o perdoe. Paulo poderia ter dado uma ordem, e algumas pessoas se incomodam com o fato de Paulo não ter dado uma ordem. Mas diante daquela situação, Paulo fala: eu não vou dar uma ordem, eu vou apelar ao coração. Eu vou apelar ao coração de Filemão. Eu conheço a fé dele. Eu sei quem transformou a vida dele. Eu vou arriscar as fichas e apelar ao coração. Ele poderia ter apelado para a autoridade apostólica, mas ele abriu mão da autoridade apostólica e falou: eu vou apelar ao coração. Ele não exige nada. Ele só lembra Filemão de verdades do Evangelho. Ele lembra Filemão: Filemão, lembra em quem você creu. Filemão, lembra das consequências da tua fé. Filemão, lembra do amor para com os santos. Filemão, lembra do que eu fiz por você. Muito mais do que isso, lembra do que Cristo fez por você. E tome uma decisão. Vamos ler o finalzinho da carta, a partir do versículo 15. Paulo dizendo: Paulo dizendo para Filemão a respeito de Onésimo: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a sua própria pessoa, a sua própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Paulo é fantástico aqui. Eu não vou ordenar nada, mas você me deve a própria vida. Eu estou pedindo, mas já prepara um quarto porque eu estou chegando também. Receba a Onésimo, assim como você me receberia se eu estivesse indo para aí. Paulo é ao mesmo tempo persuasivo e amável. É insistente e justo. Ele vai no cerne da questão. Onésimo não deveria ser recebido como um escravo, mas como um irmão. Como um amado irmão. Como um discípulo de Jesus. Ele deve ser perdoado, assim como Cristo perdoou a Filemão. Ele deve ser amado, assim como Cristo amou. Ele deve ser aceito, assim como Filemão foi aceito.
Paulo cerca Filemon, mas muito mais do que cercar Filemon com argumentos, Paulo cerca Filemon com verdades do Evangelho. Paulo cerca Filemon com um amor bíblico. Ele reveste Filemon com amor bíblico e fala: receba assim, Onésimo. Paulo lembra Filemon que a fé dele tem implicações muito práticas. Lembrem-se do que ele diz lá no versículo 6, que eu falei para vocês, prestem atenção na leitura. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Paulo está lembrando Filemon que a fé dele tem implicações muito práticas. N.T. Wright, comentando esse texto, diz o seguinte: a razão para tudo e o método que Paulo está usando aqui estava no próprio Evangelho. Afinal, o Evangelho não é uma simples mensagem sobre como pessoas são salvas de um modo puramente espiritual. O Evangelho é sobre o senhorio de Jesus, o Rei sobre o mundo real, sobre a vida das pessoas e sobre as decisões difíceis que temos de enfrentar. O Evangelho é sobre isso. É sobre a vida real, é sobre decisões difíceis que a gente tem de enfrentar, decisões difíceis que a gente tem de tomar e que a gente vai ter de tomar. O Evangelho não é sobre como você foi salvo. O Evangelho é sobre como você foi salvo, mas mais do que isso. Cristo não é só seu Salvador, Cristo é seu Senhor. Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor da tua existência. E Ele é Senhor dessa igreja. Aqui a gente chega ao cerne do texto, gente. E prestem atenção nisso. Paulo arrisca tudo pelo Evangelho. Paulo arrisca tudo porque ele cria no poder que o Evangelho tem para mudar aquela situação. Onésimo arrisca tudo, Onésimo vai. Ele pega essa carta na mão e fala: eu vou com essa carta, correndo todos os riscos de colocar um fim na minha carreira missionária, de ser recebido de volta como escravo. Mas eu vou, porque eu acredito que o Evangelho tem poder para mudar o coração de Filemon. Mais do que isso, o Evangelho já mudou o coração de Filemon. E eu sei que ele pode me aceitar como um irmão em Cristo. E eu creio que nós temos motivos para crer, para acreditar que Filemon também aceitou. Afinal, essa carta chega a nós hoje. Imagina se a estratégia tivesse dado errado. E eu creio que Filemon arriscou a sua reputação porque ele entendeu as consequências práticas da sua fé. Ele arriscou a sua reputação, ele arriscou as suas finanças, ele arriscou criar uma ruptura nas estruturas sociais do seu tempo, porque ele entendeu as consequências práticas de crer no Evangelho de Cristo Jesus. Alguns acreditam, como eu comentei, que Paulo tenha feito pouco. Ele deveria ter condenado a escravidão, ele deveria ser muito aberto e muito claro com relação ao absurdo que é a escravidão, principalmente considerando que Deus é Senhor sobre todos. Ele poderia ter colocado o dedo na cara de Filemon e falado: olha aqui, você que creu, liberte todos os seus escravos. E ele optou por não fazer isso. Será que ele foi fraco, gente? Eu acho que muito pelo contrário. Ele fez algo muito mais poderoso do que colocar um dedo na cara. Ele apelou o coração de Filemon e falou: Filemon, olha aqui. Olhe para as consequências práticas da sua fé. Receba Onésimo como um irmão amado. Alguém igual a você. Filemon, lembre-se do que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Todos somos um diante de Cristo Jesus e por meio da obra de Cristo Jesus. Ele fez muito mais do que colocar o dedo na cara de Filemon. Ele apelou para alguma coisa muito mais profunda do que uma crítica social. Paulo diz no versículo 21, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. O que seria fazer ainda mais do que ele está pedindo? Não tenho dúvida que era não só receber Onésimo como um irmão, mas
conceder a Onésimo a liberdade, a alforria. Esaú Macaulay, no livro Uma Leitura Negra, que ele fala um pouco sobre a teologia negra, Esaú Macaulay diz o seguinte: Paulo deseja, prestem atenção nisso, Paulo deseja que um senhor de escravos cristão desafie as convenções, que ele perdoe e receba de volta em sua casa um escravo fugido, que ele recuse a reparação financeira que lhe é oferecida, ciente de que ele deve a Cristo, como foi proclamado por Paulo, que ele deve a Cristo muito mais do que isso, como foi proclamado por Paulo, que ele vá mais longe ainda na sua generosidade e liberte o servo, e mais importante de tudo da perspectiva teológica, que ele reconheça em Onésimo um irmão amado e desse modo reconheça sua transformação cristã. Gente, o que Paulo faz aqui é revolucionário. Paulo poderia ter falado qualquer outra coisa, Paulo poderia ter feito poderia ter agido de outra forma. Mas ele dá um golpe poderoso no cerne da escravidão e faz isso com o Evangelho. Ele faz isso mostrando para Filemão as consequências práticas da sua fé no Evangelho de Cristo Jesus. E aí eu fico pensando, gente, imaginem Onésimo chegando diante de Filemão, Filemão o recebendo como um abraço, assim como o pai na história do filho pródigo recebe aquele filho que fugiu de casa, gastou tudo absolutamente, mas voltou arrependido, e o pai recebe com um abraço. Imagine Filemão recebendo Onésimo com um abraço, lendo a carta do apóstolo Paulo e falando: meu irmão, seja bem-vindo. Vamos cantar juntos? Eu sei que foi pago um alto preço. Imaginem eles cantando domingo na igreja, junto dos colossenses. Assim como nós cantamos aqui. Cristo nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, a sua igreja edificando. Um senhor e seu escravo fugido, cantando a verdade do Evangelho, da comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Isso é muito mais poderoso do que qualquer obra social pode fazer. Isso é muito mais revolucionário do que qualquer ativista social poderia fazer. Pense na comunidade à volta deles, com olhares incrédulos. Como pode? Como pode Filemão tomar uma decisão como essa? Como pode receber um escravo fugido e abraçá-lo e recebê-lo como irmão? Que loucura! Que loucura! Pense em Paulo recebendo a notícia de que Filemão atendeu ao seu apelo. Como aquilo não aqueceu o coração do apóstolo. Isso é o que o Evangelho pode fazer. Na nossa vida, na nossa igreja, no nosso entorno. 3 implicações muito diretas para a gente. O Evangelho de Cristo transforma realidades. O Evangelho de Cristo transforma relacionamentos. O Evangelho de Cristo transforma comunidades. O Evangelho de Cristo transforma realidades. Ele transformou a realidade de Filemão, ele transformou a realidade de Onésimo. Ele transforma relacionamentos. Ele transformou o relacionamento desses 2 irmãos. E ele transforma comunidades. Você crê nisso? Mais uma vez citando o Esaú Macaulay, se Onésimo procurou Paulo com a esperança de ser liberto, ele encontrou muito mais do que isso. Ele foi transformado pelo Evangelho. Isso não significa que ele esperasse menos, mas que voltou com a esperança de liberdade e de fraternidade cristã. À luz da carta de Paulo, seria difícil Filemão decepcionar essa esperança. Se Onésimo foi deliberadamente atrás de Paulo para conquistar sua liberdade, ele alcançou muito mais do que isso.
ele alcançou não só liberdade, mas fraternidade, comunhão. Ele encontrou a Cristo, uma liberdade plena e eterna em Cristo Jesus. O ponto aqui para a gente é, quando a gente olhar essas realidades duras e complexas do nosso entorno, como nós responderemos? A gente pode responder com aquilo que as pessoas esperam. A gente pode responder individualmente de acordo com o nosso chamado, de acordo com a nossa vocação. A gente pode responder buscando a emancipação de estruturas sociais injustas. A gente pode responder a favor da igualdade de direitos, a favor da liberdade econômica. Tudo isso é desejável, tudo isso a gente deve defender, tudo isso a gente deve buscar. Mas isso é suficiente? Isso é suficiente? Onésimo encontrou algo mais, algo que só o Evangelho poderia lhe dar. Ele encontrou uma esperança, ele encontrou uma comunhão, ele encontrou uma liberdade que só o Evangelho poderia lhe dar. Ele não só foi liberto do seu Senhor, ele se tornou irmão do seu Senhor. Não tem filosofia ou força social que faça isso, gente. Ele não só encontrou a liberdade do seu Senhor, ele se tornou irmão de Filemão. E agora Filemão não é mais Senhor. Filemão é alguém que é meu irmão e que eu canto vinho e pão junto com ele. Sim, a gente deve trabalhar pela superação de realidades injustas, mas a gente não pode perder de vista que existe algo mais, algo pelo que Cristo morreu e ressuscitou. Há momentos de criticar estruturas injustas, e alguns do nosso meio foram chamados para isso, e eu quero que continuem fazendo isso, e encorajo que continuem fazendo isso. Mas tem momentos de implodir estruturas injustas por dentro. Existem momentos de condenar, e existem momentos de implodir por dentro. O que Paulo faz aqui é implodir uma estrutura injusta, de dentro para fora. A hora que ele coloca Onésimo dentro da casa de Filemão e fala, Filemão, não receba mais ele como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus, ruiu a estrutura da escravidão. Quem escraviza um irmão? Quem condena um irmão a trabalho forçado? Ruiu a estrutura, gente. Implode de dentro para fora. Quer dizer que a escravidão acabou ali? Não. Muito suor, muito sangue foi derramado ao longo da história, muita crítica precisou ser feita ao longo da história, mas o fundamento estava aqui. O fundamento estava aqui. Se alguém algum dia leu a carta de Filemão equivocadamente, leu por conta própria. A carta de Filemão implode uma estrutura injusta por dentro. Ao chamar um escravo a receber, ao chamar um senhor a receber o seu escravo como irmão em Cristo Jesus. O Evangelho transforma realidades pessoais, transforma relacionamentos, transforma comunidades. Se você foi alcançado pelo Evangelho, você não pode mais se relacionar com as pessoas à sua volta da mesma forma. Se você foi transformado pelo Evangelho, você não pode mais se relacionar com as pessoas à sua volta da mesma forma. E aqui eu tenho muito a me arrepender, eu tenho certeza que cada um de vocês tem a se arrepender hoje. Porque os nossos relacionamentos, muitas vezes, diariamente, não são moldados pelo Evangelho. A pessoa que está sentada do seu lado foi alcançada pela mesma obra de redenção e reconciliação. A pessoa que está sentada do seu lado, a pessoa que cantou junto contigo agora há pouco, a obra de Jesus foi em favor de nós, de você e da pessoa que está sentada do seu lado, e de cada uma das pessoas que estão sentadas aqui, e de cada uma das pessoas que reconhecem a Cristo Jesus sobre a face da terra. Relacionamentos precisam e devem ser transformados. A gente não deve nunca se esquecer disso. Os nossos relacionamentos uns com os outros é instrumento de Deus para anunciar ao mundo à nossa volta o que Cristo fez na cruz. Na cruz, Cristo desfez um muro
de separação e nos uniu, nos fazendo um único corpo. Paulo escrevendo para a igreja de Colossos, olhem só, eu acho que aqui Paulo foi muito sutil. Ele está escrevendo para a igreja de Colossos, lá em Colossenses capítulo 3, com certeza Filemão ia ler isso. E Paulo diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Ouviu, Filemão? Ouviu, Igreja Fonte de Sicar? Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem. O poder do Evangelho transforma relacionamentos, gente. E por último, transforma comunidades. Agora é hora da gente olhar para o nosso entorno. O que a gente encontrará? Não sabemos, não temos sequer ideia ainda. Quais realidades? Quantos relacionamentos quebrados? Qual o estado dessa comunidade de pessoas aqui à volta? Foi nesse lugar que Deus nos plantou. É essa região que Ele deseja abençoar com a nossa presença. Talvez encontremos situações tão complexas quanto essa de Filemão e Onésimo. E a gente vai ter que se meter no meio. Paulo se coloca no meio de Filemão e Onésimo e fala: vem cá, vem cá. Vamos nós três diante da cruz de Cristo, pelo que Ele fez por nós. Muitas vezes é esse movimento que a gente tem que fazer. Pegar pessoas em crise, pessoas em pé de guerra, pessoas em situações injustas e impróprias, e falar: venha, vamos aos pés da cruz juntos. Foi pago um alto preço, para que sejamos irmãos e irmãs. Pergunta do início: no que nós apostaremos as nossas fichas? Crente não aposta, tá? No que a gente vai depositar a nossa confiança? No que a gente vai depositar a nossa confiança diante das situações do nosso entorno? Paulo apostou tudo no Evangelho. Tudo. Apostou o coração dele. Ele fala: Filemão, eu estou mandando meu coração junto com esse homem. Paulo apostou tudo no Evangelho e no poder que o Evangelho tem de transformar realidades, relacionamentos e comunidades. Onésimo arriscou tudo. Deixou Paulo, deixou o ministério missionário. Voltou para o lugar de onde ele havia saído, fugido, em busca de liberdade, não sabendo como ele seria recebido. Na sua fuga, ele encontrou muito mais do que ele procurava. Na volta, ele encontrou fraternidade e uma nova família na fé. A gente não sabe exatamente como Filemão recebeu. E talvez a carta deixe justamente isso em aberto para que a gente reaja. Como nós responderíamos no lugar de Filemão? Estaríamos dispostos a apostar a nossa reputação, as nossas finanças, a nossa condição social? Estaríamos dispostos a receber um escravo fugido? Essa carta cruza os séculos e chega a nós hoje com a mesma pergunta. Você está disposto a apostar tudo no Evangelho? Está disposto a apostar tua reputação, tua condição social, tuas finanças, tua cabeça? Está disposto a enfrentar estruturas injustas?
crendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Será que a nossa igreja está disposta a olhar o seu entorno e falar: existem muitas urgências, mas a gente aposta tudo no Evangelho. Ele dá conta. Ele dá conta dessas urgências. Ele pode transformar realidades, relacionamentos e comunidades. Essa é a pergunta para a gente nessa manhã. Vamos orar? Senhor, Tua palavra é cristalina. E ela confronta. Ela nos coloca diante de um ponto de decisão. Essa carta um dia colocou Filemão em xeque. Essa carta colocou Onésimo numa situação totalmente indesejada de fragilidade. Essa carta é o coração de Paulo escancarado diante de nós, todos eles correndo muitos riscos. Mas optaram por correr esses riscos porque creram um dia no Evangelho. E Deus, eis aqui teu povo que manifesta com os lábios, com a boca, crê no Evangelho de Cristo Jesus. Deus, a nossa fé é constantemente provada pelas situações da vida. E a nossa confiança no Evangelho será testada nos anos à frente, enquanto estivermos aqui. Que a gente arrisque tudo por esse Evangelho, Senhor. Que a gente deposite no Evangelho de Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, a nossa confiança, para lidar com cada uma das situações do nosso entorno. Deus, isso não é simples para a gente, não é fácil para a gente. Isso nos deixa numa situação muito desconfortável. Isso deixa irmãos nossos em perigo, como vimos na semana passada. Mas assim como eles têm arriscado todas as fichas no Evangelho, que a gente também arrisque. Que ao lidarmos com as situações difíceis do nosso entorno, a gente se lembre de como Paulo agiu. A gente se lembre de como Onésimo agiu e a gente se lembre do desafio diante de Filemão. Obrigado a Deus porque por meio de Cristo Jesus o Senhor nos faz um povo. Por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos faz comunidade. Por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos faz corpo. Por meio de Cristo Jesus, o Senhor nos faz um. Isso é obra tua, Deus. Ninguém jamais poderia fazer isso. E toda vez que se tentou emular isso na história, o resultado foi terrível. Que o Senhor faça-se presente no nosso meio, nos una como igreja, transforme relacionamentos, que haja perdão no nosso meio, que haja reconciliação no nosso meio, que haja amor no nosso meio. Perdão, reconciliação e amor centrados na cruz de Cristo. Que perdão, amor, reconciliação e redenção que haja no nosso meio não seja obra humana, seja obra de Cristo Jesus. E de Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Nós louvamos a obra dele na cruz em nosso favor. Nós te agradecemos pela obra dele na cruz em nosso favor. A ele nós devemos tudo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.